Olá, pessoal! Continuando com as aplicações das leis de Newton, vamos ver o caso 2, o caso de blocos tracionados em uma superfície com atrito. Então, agora a gente tem dois blocos presos por um fio, puxados por uma força em uma superfície que tem atrito. Se a superfície tem atrito, tem força de atrito atuando sobre os blocos. Então, quando a gente for resolver, a gente tem que considerar essa força de atrito. Atenção com isso. Se o exercício falar que é com atrito, você tem que considerar essa força de atrito. Se o exercício falar que a superfície é sem atrito, aí você pode desprezar as forças de atrito. Vamos fazer como a gente fez no primeiro caso. O primeiro passo é identificar as forças que atuam em cada um dos corpos. O passo a passo é o mesmo. O bloco A, vamos ter força-peso. Força-peso é sempre a primeira força que a gente vai identificar. Como o bloco está sobre uma superfície, tem força normal, fazendo um ângulo de 90 graus com a superfície. Nesse caso, tem atrito. Esse bloco está sendo puxado pelo fio para a direita. Então, eu vou ter a força do fio aqui puxando esse bloco, que a gente vai chamar de força de tração, e a força de atrito vai estar no sentido oposto ao sentido do movimento. Se o bloco está sendo arrastado para a direita, então ele vai ter uma aceleração para a direita. A força de atrito vai estar para a esquerda, então a gente vai ter uma força de atrito aqui para a esquerda. 4 forças atuando sobre o bloco A. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para o bloco B. O bloco B vai ter força-peso, não se esqueçam, é sempre a primeira que a gente identifica. Sentido para baixo. Força normal, porque o B também está sobre uma superfície, então também tem uma força fazendo um ângulo de 90 graus para cima, devido à superfície. Esse bloco também vai ter uma força do fio puxando, né? Quando ele é puxado pela força F, ó, eu tenho uma força F puxando ele para a direita, esse fio que está preso a ele vai puxar o fio A, vai puxar o bloco A, e o bloco A, ao resistir ao movimento, vai fazer com que surja uma força de tração no B, negativo. Além disso, ele também vai ter força de atrito. Se ele se movimenta para a direita, a força de atrito é oposta ao sentido do movimento. Força de atrito de B, força de atrito do A. O fio, a gente vai considerar ele com massa desprezível. Então, essas forças de tração, se a massa do fio é desprezível, vão ser iguais. Bom, identificamos as forças. Primeira coisa a gente já fez. A segunda é escrever o eixo x e y. Não se esqueçam, essa parte é muito importante. Vamos então identificar as forças que estão na horizontal, depois as forças que estão na vertical em cada um dos blocos. Então a gente vai fazer isso no bloco A, no bloco B. Em x, vamos ter no bloco A duas forças, ó, a força de atrito e a força de tração. Então, no bloco A, a gente tem a força de tração positiva, porque está para a direita, força de atrito negativa, porque está para a esquerda. Então, menos força de atrito do bloco A, igual a massa do bloco A vezes o valor da aceleração em x. Vamos fazer agora a mesma coisa no bloco B. Em B, a força F é positiva, menos a força de tração, que é negativa, menos a força de atrito de B, que também é negativa, igual a massa do B vezes a aceleração. Então, ó, enquanto o bloco A, nesse caso, teve duas forças na horizontal, tração e força de atrito, o bloco B teve 3. A força F, que puxa ele para a direita, a força de tração, porque ele está preso ao fio, e a força de atrito, porque a superfície tem atrito. Vamos agora escrever as forças na direção Y. Em Y, o que a gente vai ter? No bloco A, a gente tem força normal e força-peso. Então, vai ficar força normal positiva menos o peso em A negativa, igual a massa de A vezes a aceleração. A aceleração na direção Y, nesse caso, também é 0, porque o movimento é na horizontal. Sempre que a gente coloca os eixos cartesianos x e y, vai nos ajudar também a identificar a direção e o sentido da aceleração, porque a aceleração é um vetor.
possui direção e sentido, além do seu valor. E essa direção da aceleração vai coincidir com a direção do movimento sempre. A direção que não tem movimento, que nesse caso é o y, a aceleração é zero nessa direção. Vamos agora identificar as forças em y do B. Força normal de B menos força-peso. Então vai ficar força normal de B menos força-peso de B, igual a massa de B vezes a aceleração. A gente quer achar a aceleração e a força de tração. Ó. Qual vai ser a aceleração e a tração entre os blocos? Vamos achar primeiro a aceleração entre os blocos. Como eles estão presos a um fio, eles vão se mover com a mesma aceleração. A gente vai conseguir fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo 1 de blocos empurrados. Por quê? Nesse caso, a gente quer a aceleração, mas a gente não tem o valor da força de tração, a gente só tem o valor da força F, que foi dado, e a gente não tem as forças de atrito, mas a gente tem o coeficiente de atrito. Então, o que a gente vai fazer para resolver esse problema? Vamos fazer de novo um sistema de equações. Vamos somar essas equações. Somando essas equações, força F, força de tração positiva menos força de tração negativa, cancela. Menos a força de atrito do bloco A, menos a força de atrito do bloco B, igual a massa do A vezes a aceleração, mais a massa de B vezes a aceleração. Vamos lá. A gente quer achar a aceleração. A gente não tem os valores das forças de atrito, mas a força de atrito ela é sempre igual ao coeficiente de atrito vezes o valor da força normal. A força normal a gente vai obter das equações em y. Olha aqui, força normal de A, força normal de B. Como a aceleração na direção y é igual a zero, a gente vai encontrar que essa multiplicação aqui é zero, certo? Então, se essa multiplicação é zero, a força normal vai ser igual à força-peso. Então, se a força normal, nos dois casos, vai ser igual a força-peso a gente tem que lembrar que é massa vezes a aceleração da gravidade. Então, a gente vai substituir isso aqui no lugar da força normal. Então, a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa vezes a aceleração da gravidade. Vamos colocar isso aqui, Força F vale 30 newtons, menos a força de atrito do bloco A. Vai ser o coeficiente de atrito, 0,2, vezes a massa do bloco A, que é 2 kg, vezes a gravidade, 10, menos a força de atrito do B agora. Força de atrito do B vai ser o coeficiente de atrito, que é o mesmo, 0,2, vezes a massa do bloco B, 4 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, está aqui, igual a massa do A, 2 kg, vezes a aceleração em x, mais a massa do B, que é 4, vezes a aceleração em x. Resolvendo todas essas contas, vai ficar 30 menos 0,2 vezes 2, 0,4 vezes 10, 4, menos 0,2 vezes 4, 0,8 vezes 10, 8, igual. Aqui a gente pode colocar em evidência de novo, vai ficar 2 mais 4 vezes a aceleração na direção x. 30 menos 4, 26, menos 8, 18, igual 2 mais 4, 6, vezes a aceleração na direção x. A aceleração vai ser, o 6 está multiplicando, passa dividindo, então vai ficar 18 dividido por 6, 3 metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração do movimento desses dois blocos vai ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado. Falta a gente achar a tração. Para a gente achar a força de tração, a força devido a um fio preso ao corpo, a gente vai poder usar qualquer uma dessas equações que possuam a dependência da tração. Então, a gente pode usar ou essa equação do bloco A ou a do B, porque as duas, estão com o valor da força de tração. Vou colocar essa conta aqui dentro desse quadradinho. Vou usar a equação do bloco A. Vai ficar força de tração
menos força de atrito do bloco A. A gente viu que a força de atrito do bloco A vai ser o coeficiente de atrito vezes a massa do bloco A vezes a gravidade. Essa multiplicação deu 4. Então vai ficar menos 4 igual a massa do A, que é 2 kg, vezes a aceleração que a gente achou. É o 3 metros por segundo ao quadrado. Resolvendo essas contas, tração menos 4 igual 2 vezes 3, 6. O 4 está negativo, vai para o outro lado, fica positivo. 6 mais 4. Essa força de tração vai ser igual a 10 newtons. Se a gente escolhesse a equação do bloco B, ia dar o mesmo resultado, porque essas forças de tração são iguais. A gente usou, então, a mesma coisa que a gente fez no caso dos blocos empurrados. Identificamos as forças em cada um dos corpos, usamos o eixo cartesiano x e y para escrever a segunda lei de Newton, a soma das forças igual a massa vezes a aceleração, para a direção x, depois para a direção y. Usamos a soma das equações em x para achar o valor da aceleração e depois a gente precisou voltar à equação que envolvia tração para achar o valor da força de tração. Então, aplicações de leis de Newton não são complicadas, só que o passo a passo é bem grande. Você tem muito procedimento para fazer, então tem que fazer com cuidado. Refaçam esses exemplos no caderno e façam os exercícios das folhas da aula para vocês conseguirem fazer a prova da dependência, tá bom?